Saudação a todos, aqui é André Michelin, diretamente aqui do meu Tameion, meu espaço de estudos e oração. Eu estou gravando esse vídeo para os meus irmãos, meus amigos da Capela Church. Eu fui muito bem recebido por vocês domingo próximo passado e essa é a motivação do meu coração para gravar esse vídeo, para dar uma contribuição para o grupo de conexão de vocês. A minha família esteve com os irmãos no domingo do dia 5 de novembro e eles trouxeram para mim um boletim da comunidade. Eu fiquei muito contente, muito feliz, agradecido e honrado em perceber que o estudo bíblico das quintas, a EBQ, ele foi citado como uma possibilidade para a galera aprofundar os conhecimentos. Então, sendo assim, eu me senti motivado a gravar esse vídeo para a gente trocar uma ideia sobre um dos pontos que a gente conversou quando eu estive com vocês na minha visita anual. A gente leu o texto clássico de Atos, no capítulo 2. Eu vou lê-lo agora com vocês. E a gente conversou sobre o milagre, porque esse é um texto bastante citado quando a gente quer pensar na igreja primeira, mas nem sempre a gente se dá conta de que isso aqui só aconteceu por uma ação extraordinária de Deus, que é um milagre. Então, o milagre foi que lhes proporcionou, por exemplo, perseverar nessas 4 questões que a gente observou quando a gente esteve junto. E diz assim o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou segundo a necessidade de cada um. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, perseverança, quando a gente não pergunta ao dicionário, mas sim àquele que morreu no Calvário, a gente se dá conta de que perseverança é uma ação extraordinária do Espírito Santo. É Ele quem nos proporciona sermos perseverantes naquilo que há para se perseverar, porque um dos maiores erros, das maiores perdas de tempo, uma das maiores inutilidades é você fazer com eficiência algo que não deveria ser feito. Interessante que todos nós podemos errar, mas perseverar no erro é uma loucura. Você pode até errar uma vez, mas a partir da segunda vez já não é mais erro, já é escolha, já é decisão. Então, nesse aspecto eu gostaria de lhe chamar a atenção para a questão da oração. E para isso, eu vou ler um outro texto, que é o Paulo dizendo aos Tessalonicenses 5,17, quando ele fala assim: orai sem cessar. Numa linguagem de hoje, utilizando, por exemplo, um modo de comunicação da galera que faz rap, a gente poderia falar que o Paulo está dizendo para a gente ter um looping, uma oração em looping, que ela fica constantemente rodando. Então, você pode me perguntar, por exemplo, o que é oração? Oração, eu lhes disse, aprendi com um irmão chamado Dallas Willard. Oração é uma audiência com o Todo-Poderoso. Oração é falar com quem resolve. Oração, segundo o nosso irmão Russell Philip Shedd, de saudosa memória, é Deus falando consigo mesmo através de nós acerca daquilo que estamos fazendo junto. Ou, como disse o nosso irmão do passado, um dos reformadores, Martinho Lutero, oração é o suor da alma. Para fechar, Hudson Taylor, certa feita, disse o seguinte:
Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Porque você sabe que quando nós acordamos, nós estamos na metade do nosso... Quando nós acordamos, Deus está na metade do seu dia de trabalho. Logo, uma decisão mais acertada e cônscia seria perguntarmos a Deus onde é que Ele está laborando. Ou seja, isso fazemos em oração. Todas as vezes que a gente ora, a gente entra na agenda de Deus. Ao invés da gente pedir para que Deus abençoe os nossos planos, é bem melhor orar para que nós estejamos naqueles propósitos que já estão abençoados por Deus, estão sendo levados a bom termo. Então, na verdade, oração, eu me lembro também outra vez do Martinho Lutero, quando ele disse assim: eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar pelo menos 4 horas, eu não faço nada. Então, quando você está ocupado demais, você nunca deveria deixar de orar, porque a oração, ela traz iluminação, esclarecimento para a sua mente, destreza para as mãos e agilidade para os pés. Traduzindo, você nunca perde tempo na existência. Então, quando a gente está falando de oração, a gente está falando exatamente da nossa dependência explícita de Deus. E aí isso me faz lembrar de João capítulo 15, o verso 5, quando Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Nós então não oramos simplesmente para que Deus nos ouça, até porque Deus não ouve a ninguém além dele mesmo. Por isso que quando nós entramos no nosso Tameion, a gente fecha a porta e o nosso Pai que nos vê em secreto. Verbalizar, a gente verbaliza o que a gente quiser, porque da boca para fora a gente é o que a gente quer ser. Agora Deus, quando a gente verbaliza, Ele sempre checa o nosso coração para ver se há concordância, coerência entre aquilo que a gente diz e de fato aquilo que a gente é. Então a gente não ora para que Deus nos ouça, a gente ora na verdade para que a gente ouça Deus, porque ouvir na Escritura Sagrada não tem nada a ver com a questão de você ter a faculdade da audição. Ouvir na Bíblia Sagrada tem que ver com obediência. Então Deus só ouve a Ele mesmo. Por isso que há aquele texto chamado Shema, que é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Logo, todas as vezes que a gente ora, nós estamos declarando a nossa dependência explícita de Deus. Ou Deus faz o que há para se fazer, ou não será feito, porque nenhum de nós dá conta de tudo isso. Então é nesse sentido, é com essa consciência que a gente ora, e a gente aprende que a gente ora por missão, porque quando a gente leu esse texto de Atos, a gente percebe que aqui a gente tem um retrato sintético, objetivo e profundo da igreja, do nosso Senhor, a partir das suas características essenciais. Logo, as coisas pelas quais, quando a gente ora hoje, eles não precisavam orar por elas, entendeu? Porque já estava tudo resolvido, e eu listei para vocês. Eles, por exemplo, não precisavam orar por curas físicas, por uma questão muito simples, bastava chamar os presbíteros da igreja, e eles oravam após terem ungido o enfermo com óleo, significando que eles estavam clamando pela ação do Espírito Santo. E se ele houvesse cometido pecados, ser-lhe-iam perdoados e ele era restabelecido. Eles também não precisavam orar pelo pão nosso, porque essa oração já fora atendida quando a comunidade resolveu dispor todos os seus bens. Logo, não havia nenhum necessitado entre eles. Sendo assim, havia todo o espaço para orar por aquilo que realmente deve ser orado, que é missão. Porque, na verdade, nosso Deus é o Deus missionário, ele tem a Missio Dei, e com isso a gente entende que não é a igreja que tem uma missão no mundo. É Deus que é missionário e para isso ele tem a igreja no mundo. Sendo assim, a melhor coisa que nós fazemos é orar. Porque quando a gente ora, a gente deixa de cuidar dos nossos próprios interesses e passamos de fato a cuidar daquilo que é prioritário.
daquilo que é prioridade. E você sabe que só existe a prioridade e o resto. O que é prioridade? Prioridade é você fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Simples assim. Quando nós oramos exatamente por aquilo que é prioritário. Prioritário para Deus é a missão. Qual é a missão de Deus? Não é simplesmente provar que Ele existe. A missão de Deus é se fazer conhecido. Então, o nosso papel é levar Jesus às pessoas, porque quem leva pessoas a Jesus é o Pai. Então, essa é a minha breve e sucinta contribuição no que diz respeito à oração. Se vocês quiserem aprofundar as questões, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar, basta me acionar. Eu me lembro que quando eu estive entre vocês, eu propus um exercício simples. E o exercício era um exercício de imaginação. Eu me lembro do nosso amigo Einstein, quando ele disse que a imaginação é melhor do que o conhecimento, porque um raciocínio lógico te leva de A a B. A imaginação pode te levar a qualquer lugar. Então imagine-se num lugar inóspito, inabitado, durante 20 anos, só você e o Novo Testamento. Você o lendo e sendo lido por ele. A pergunta simples que eu lhe proponho é: se você passasse 20 anos lendo e sendo lido pelo Novo Testamento, e depois de 20 anos você fosse resgatado, e aí procurasse convívio com uma igreja local, a pergunta simples é: você reconheceria a igreja local como uma igreja de Jesus de Nazaré? Essa é a grande questão. Mas ao invés de nós terminarmos a nossa reflexão de modo desanimado, pelo contrário, quando nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, a gente sempre termina com uma nota de alegria, uma nota de esperança, porque o ensino do Evangelho está constantemente nos lembrando de que as coisas não têm que permanecer como estão. Isso mostra para nós o valor da oração. Oração é um jeito de mudar a história. Então eu e você, nós como comunidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, podemos trazer a resposta de Deus para essa situação atual. Então é desse jeito que eu quero terminar, e eu quero citar uma frase de uma canção que me impressionou muito, que é de um camarada chamado Beto Guedes. Ele disse assim: a lição nós já sabemos de cor, agora resta-nos aprender. Então, espero que tenha sido uma grande contribuição para você, que você possa aprofundar, reinterpretar, expandir o sentido e que o Espírito Santo possa aplicar toda essa verdade no nosso coração, de tal modo que os circunstantes possam perceber quem é o nosso Deus, que nós chamamos de Pai, ao qual nós invocamos. Porque eu me lembro bem que quando eu estive entre vocês, vocês propuseram que a oração que fazemos revela o Deus que nós servimos. Isso é fantástico. E eu acrescento: o nosso hábito de falar com Deus transforma a maneira com a qual ou pela qual nós falamos com as pessoas. O nosso hábito de falar com Deus transforma o nosso jeito de falar com as pessoas. Então, nada melhor do que nós orarmos. Então, façamos como Paulo disse: oremos sem cessar, com uma única finalidade, de que o nome do nosso Deus seja honrado, seja santificado para o máximo louvor da sua glória. Então é isso, prazerzaço estar com vocês. God bless.